Olá! O objetivo desse vídeo é tratar um assunto bem importante no caso de lançamento de uma inovação, de colocar uma inovação no mercado. Porque quando a gente trabalha com inovação, um dos aspectos bem complexos, mais até do que desenvolver, é conseguir fazer com que essa inovação chegue até o mercado. Então, o mais difícil é saber que maneira que nós vamos fazer com que essa inovação, que é um produto novo, um serviço novo, um modelo de negócio novo, como é que nós vamos fazer para que isso chegue até o mercado. Então, o que nós vamos trabalhar nesse vídeo e nas atividades durante o workshop é avaliar os diferentes tipos de canais que existem para que a gente possa levar uma inovação até o mercado. Então, da mesma forma que nós fizemos com o modelo de receita, é pensar assim, de que forma os diferentes canais que existem pode ser explorado para levar a nossa inovação até o mercado. Porque o mais importante, às vezes, o mais complicado que eu falei, não é ter o produto. Porque a única coisa comum que existe em empresas que faliram é que elas tinham um produto. Então a questão não é o produto em si, é você conseguir fazer com que esse produto chegue até o mercado. Então, e aí a estratégia de crescimento, a estratégia de canais é essencial para isso. Então, que canais eu vou utilizar, de que maneira que eu vou utilizar, com que periodicidade eu vou utilizar cada um deles, para fazer com que a gente chegue até o mercado de maneira sistemática. Então, esse vender inovação, fazer com que a inovação chegue ao mercado, ela é bastante complexa. E, em geral, a gente utiliza uma ferramenta que é chamada Bullseye, que é aquela questão do alvo, né? Onde a gente tem 3 áreas que a gente trabalha. A área mais externa do alvo é onde nós vamos trabalhar todos os canais, são 15 ou 16 canais que nós trabalhamos para ver como utilizá-los no nosso caso, na nossa inovação. Desses canais todos, nós vamos, na parte intermediária da ferramenta, nós vamos trabalhar quais são aquelas 6 que nós achamos que são as mais importantes nesse momento da nossa jornada. E depois, na parte interna, que é o alvo, nós vamos colocar os 3 canais, até 3 canais que nós vamos priorizar para poder levar a nossa inovação até o mercado. Então, a ideia é, vamos explorar primeiro todos os canais e durante o workshop vocês vão explorar isso, pegar cada um deles e ver como se aplicaria e depois selecionar os 6 e os 3 que vão ser utilizados para levar essa inovação até o mercado. Então, são vários modelos aí que nós vamos explorar assim, individualmente, mas é importante dizer que, em geral, as empresas não trabalham com um ou outro canal. Elas juntam todos os canais, vários canais, 3 ou 4, e fazem isso um mix de canais. Então, o primeiro modelo que é muito comum e que tem sido muito criticado por causa do e-mail, né? Então, é o marketing viral, aquela questão do você colocar uma mensagem que a pessoa, ao comprar o produto, vai divulgar isso para mais pessoas. Então, utilizar essa estratégia de viralizar, hoje está muito comum na internet essa questão dos memes, que viralizou, né, com milhões de pessoas assistindo. Então, a ideia é pensar que meios, de que maneira eu posso fazer com que o próprio produto ou a própria experiência de uso possa ser um vírus que, ao usar, passa para outros. É o caso que acontece, por exemplo, com o iPhone. Quando você manda um e-mail com o seu iPhone, está lá, enviado com o meu iPhone. Então, o Hotmail fazia muito isso, enviado via Hotmail. Então, a gente pode explorar diferentes formas de como é que eu faço para que o meu produto seja um divulgador dele mesmo, para que a pessoa que está utilizando use isso para divulgar para amigos ou pessoas que tomam contato com aquele produto. Então, é a viralização. Então, quanto mais pessoas adquirirem o produto a partir da propaganda do produto, do vírus inicial, maior a nossa capacidade de viralização. Então, imagina se eu vendo para uma pessoa e essa pessoa divulga isso ou viraliza isso para mais 2 ou 3. E essas 2 ou 3 para mais 2 ou 3 e assim sucessivamente. Então, nós temos uma cadeia muito grande. Então, o marketing viral ele é muito importante porque ele utiliza o próprio produto para poder divulgar a possibilidade, a inovação que esse produto ou serviço traz. Então, isso aí é uma forma bastante
efetiva para colocar uma inovação no mercado. Outro canal bastante importante é a assessoria de imprensa. Porque quando a gente fala de inovação, nós estamos falando necessariamente de alguma coisa que é mais complexa de compreender. Não é um produto tradicional que as pessoas estão acostumadas, como um pão, como um refrigerante, etc. Nós estamos trabalhando com coisas que são diferentes, têm conceitos diferentes e vão, muitas vezes, contrário ao que as pessoas estão acostumadas a fazer. Então, a assessoria de imprensa ajuda a organizar essa mensagem, essa estrutura e colocar isso nos meios de comunicação, nos blogs, né, em todos os espaços. Então, ter uma assessoria de imprensa que trabalhe intimamente para poder trabalhar, para divulgar a inovação é extremamente importante. Então, pensar em fazer o desenvolvimento da inovação em parceria e junto, em equipe com o pessoal da assessoria de imprensa que vai poder colocar isso no mercado, poder colocar isso para os meios de comunicação. Além dessa questão da assessoria de imprensa, tem um outro canal que é bem importante e que às vezes não é muito utilizado, que são aqueles o canal é chamado Relações Públicas Não Convencional. São aqueles personagens que são criados para divulgar um produto ou serviço. Tem um vinho australiano, que é o Yellowtail, nos supermercados ele coloca alguém vestido de australiano vendendo o vinho. Então isso cria um clima australiano e que faz com que o vinho seja vendido com maior facilidade. Então, criar um personagem, associar alguma coisa ao produto, facilita o processo de divulgar isso, de chegar até o cliente. Então, outro canal é a questão dos mecanismos de busca, o aperfeiçoamento. Você aperfeiçoar a questão da classificação dos mecanismos de buscas. Então, você faz uma estruturação do seu site para que o seu site, a sua mensagem se posicione melhor nas páginas dos buscadores. Isso facilita bastante. Então isso é uma coisa de você organizar organicamente. Então você coloca lá sem precisar pagar. Tem a alternativa de pagar o anúncio. Então, nesse caso são dois canais muito próximos. Um é que você paga o anúncio no mecanismo de busca. Você paga uma propaganda no Google, no Yahoo, no Instagram, no Facebook, onde quer que seja. A outra coisa é reestruturar o seu site, as suas mídias, para que ela se posicione organicamente nos primeiros lugares do mecanismo de busca. Essas são duas estratégias que não são excludentes, podem ser complementares, mas dependendo da situação, podemos usar um ou outro. Podemos começar com um posicionamento orgânico e depois pagar um pacote, ou o contrário. Então nós temos que avaliar essas duas possibilidades que são bastante utilizadas atualmente. Para ter essa dinamização no mecanismo de busca, você tem que contratar uma empresa ou ter pessoas especializadas que possam estruturar o site para posicionar melhor. No caso já do anúncio, não. Você vai lá e paga e aparece de acordo com o que você comprou, o volume de cliques e etc. Outro que é semelhante a isso, a gente está falando da questão de essas estratégias digitais, são as mídias sociais. Então é você colocar anúncios, como eu falei, em Facebook, em Instagram, etc. E você consegue fazer um posicionamento melhor da sua inovação. Então você analisa quais são os públicos, quais são as circunstâncias, como nós já fizemos, qual é o progresso que as pessoas querem, e em função disso define quem vai receber essa mensagem para poder até validar inicialmente e depois para vender efetivamente a solução que nós queremos. Outro canal que às vezes não é muito utilizado pelas empresas assim, que estão trabalhando com coisas inovadoras são os anúncios offline. Os anúncios offline são aqueles anúncios em TV, em jornal, em revista, são aqueles que não são em outdoor, em ônibus. Dependendo do tipo de produto, é importante ver como é que a gente pode explorar esses canais mais tradicionais para posicionar o produto e para levar essa inovação até um público maior. Às vezes, esses canais mais tradicionais têm uma capilaridade muito grande e a gente pode utilizar para levar esses produtos até esse público que pode ser interessante para a gente. Um canal que tem sido muito utilizado hoje é o marketing de conteúdo.
Então não basta você vender uma fechadura, vender um sistema de monitoramento, é você ter um conteúdo que ajude as pessoas a conhecer e a decidir que tipo de solução é mais adequada. Isso não é só sobre o produto da empresa, mas é sobre o assunto, é sobre segurança, é sobre acesso, é sobre armazenar comida em caixas térmicas, o que acontece, quais são os cuidados. Então, esse marketing de conteúdo ajuda a empresa a se posicionar adequadamente na cabeça dos clientes. Então, isso é uma forma bastante utilizada hoje para as empresas se posicionarem. Não é venda de produto, está colocando conteúdo à disposição para que a pessoa conheça aquela área que ela vai eventualmente comprar, ou ela só está curiosa com relação àquilo. Mas ao consultar o conteúdo, já está associando aquele conteúdo à empresa. E isso ajuda bastante em levar a inovação ao mercado. Um canal que tem sido bastante questionado e criticado é o e-mail marketing. O e-mail marketing tem a questão do spam, que é proibido, mas ele, se for bem pensado, bem organizado, ele pode ser bastante efetivo para levar uma inovação ao mercado. Se você faz uma landing page, uma página de entrada onde a pessoa se interessa e cadastra o e-mail lá para receber informações, isso não é spam, a pessoa está querendo receber informações. Então nós precisamos criar situações onde as pessoas possam colocar o seu e-mail para que a gente possa mandar mais material, fazer contato com essas pessoas para poder colocar a inovação à disposição delas. Então o e-mail marketing, embora seja bastante criticado, ele é bastante efetivo e pode ser utilizado se a gente tiver uma estratégia que facilite, que seja com o consentimento da pessoa que repassou as informações para a gente. Outro canal bastante interessante e muitas vezes não é utilizado, que na verdade é desenvolvimento de negócios. A nossa empresa, a Soprano, fazer parceria com outra empresa para vender uma solução conjunta. Então, isso foi muito utilizado foi uma parceria que foi feita entre a Apple e a Nike. Então a Apple e a Nike se juntaram e ofereceram um tênis que já estava conectado com o iPod para poder fazer informações sobre a corrida, estilos de música, etc. Então, esse foi chamado Nike+, é essa integração entre as duas plataformas, entre essas duas soluções. Então, será que a gente não pode pegar os produtos Soprano e integrar com os de outra empresa e vender junto nos canais de distribuição das duas? Isso pode ser bastante interessante em termos de ampliação de possibilidade de fazer o produto ou serviço chegar até o cliente final. O mais comum em termos de canais, que também é uma possibilidade, é a venda direta, né? É você ter vendedores, pessoas especializadas que vão lá vender isso. Isso é bastante utilizado em vendas complexas, aqueles produtos que precisa explicar mais, ou que precisa, que o custo é muito alto, então você precisa de que alguém vá lá e convença a pessoa. Então, de que forma a gente pode usar, de repente, vendedores para poder viabilizar a entrada, pelo menos inicialmente, da inovação no mercado? Acho que isso é bastante importante. Outro canal é o programa de afiliados. O programa de afiliados é quando você tem pessoas ou empresas que divulgam o produto para você. Então, a questão de você colocar isso pelos bloggers, pegar esses blogueiros, youtubers, esses influenciadores e fazer com que eles, de alguma maneira, divulguem esse produto, mostrem, façam críticas positivas, façam referências positivas ao produto. E ele ganha também e a empresa consegue um posicionamento importante. Então, isso precisaria mapear essas pessoas, esses influenciadores de interesse da empresa e a partir daí criar uma estrutura para poder levar isso até o mercado. Outro canal que a gente deve explorar é a questão das plataformas reconhecidas. Isso é mais para a questão, nasceu mais com a questão digital, as plataformas reconhecidas como a loja da Apple, a loja da Google Play. Então, essa plataforma reconhecida, você coloca o seu produto lá e já tem naturalmente uma exposição dentro daquela plataforma. Mas, tradicionalmente, nós temos isso, por exemplo, no supermercado, no shopping center. Então, você tem essa possibilidade de utilizar essas plataformas reconhecidas para colocar o seu produto e estar à disposição de um volume significativo de potenciais clientes. Então, isso é uma forma bastante interessante de levar a inovação até o mercado.
Outra forma é a questão da exposição comercial, ou seja, é de você realizar feiras e eventos relacionados ao tema que você está trabalhando. Então, não só participar em feira, mas também criar situações onde você possa disponibilizar o seu produto, o seu serviço. Então isso é importante a gente pensar em feiras mais temáticas, mais focadas, né? Que a gente possa levar o produto ao conhecimento do cliente final. Por exemplo, feiras de construção, a gente vai lá e vai apresentar a proposta dessa inovação especificamente, não só a empresa como um todo, mas uma proposta. E bem similar a essa questão dos eventos, nós temos aqui das feiras, nós temos também os eventos mais pontuais, por exemplo, as reuniões mais específicas. Então, você reunir um conjunto, por exemplo, de distribuidores para poder treiná-los, capacitá-los, qualificá-los para que eles possam falar bem da marca e indicar aquela marca. Então, eu estou vendendo um produto que é inovador e as pessoas não sabem que é bom e têm medo. Vamos supor, sabe, que eu preciso instalar um produto, a placa solar. Vamos supor que a placa solar eu preciso instalar, e quem instala não confia muito na minha placa porque é nova no mercado, tem uma característica diferente. Então vale a pena eu criar reuniões, cursos para esse pessoal que instala, para que eles conheçam o produto e a partir daí passam a falar bem desse produto, porque eles passaram a conhecer. Então essa é uma estratégia interessante para poder ser utilizada. A outra forma bastante interessante que vem sendo muito utilizada por quem trabalha em inovação, ou que gera produtos e serviços inovadores, é a criação de comunidades. O que é a criação de comunidades? É você criar um espaço, principalmente digital, onde as pessoas vão tratar daquele tema, as pessoas vão falar sobre aquele tema, vão discutir, é uma comunidade. Não é a empresa que vai, não é aquele marketing de conteúdo, é um espaço onde a empresa até coloca conteúdo, mas as pessoas vão poder falar livremente sobre os produtos, serviços e experiências relacionadas àquele tema que foi criado. Então, por exemplo, criar uma comunidade sobre segurança, sobre monitoramento, sobre segurança de pessoas, da família, etc. E a partir daí começar a colocar vários conteúdos e permitir que as pessoas possam interagir e expor a sua forma de ver aquele tema, dar exemplos, etc. Então, esses são alguns dos canais que existem hoje que são muito importantes, que é muito importante que a gente possa avaliar cada um deles e ver, na minha inovação, qual deles são mais relevantes? Pelo menos 6, como eu falei inicialmente. E desses 6, quais são aqueles 3 que eu posso usar agora e começar a validar essa inovação? Isso nós vamos fazer agora na sequência que vamos começar a pensar no MVP.